Olá! Hoje nós vamos falar sobre dependência química. E eu queria já começar a conversar com vocês dizendo: preservar a natureza, preservar o meio ambiente é uma das prioridades que nós devemos realmente correr atrás. E preservar a natureza humana é fundamental também. Quando nós falamos de dependência química, nós estamos falando de destruição da natureza humana. Destruição total, biológica, psíquica, emocional, social. Quando nós falamos de dependência química, nós falamos realmente de uma situação grave. E vamos esclarecer que a dependência química, ela não é um mau caráter. Uma pessoa que é dependente químico não é um mau caráter, não é uma alteração do caráter. A dependência química é uma doença que tem até o seu código lá no CID-10, que é o Código das Doenças. Assim como o dependente químico é doente por utilização de uma droga psicoativa que altera o seu comportamento, altera a sua forma de viver, altera todo o seu sistema orgânico também causa o que nós chamamos de codependência na família. A codependência é uma doença, também, inclusive, tem no CID-10. A família, ela também fica doente. E será que a família percebe que está doente? Tudo isso nós vamos discutir hoje aqui no programa com o Dr. Armando, que é psiquiatra, e falar sobre dependência química, sobre a codependência, se tem o tratamento, mas sabendo que é uma doença crônica, evolutiva, destruidora e gravíssima. E muitas vezes até nós pensamos, será que nós estamos perdendo essa guerra? Não é? Será que nós realmente não vamos conseguir frear essa situação que é uma epidemia? Por que não dizer uma pandemia? Porque é o mundo todo, né? E não escolhe classe social, não escolhe classe cultural, educacional, econômica, financeira. É algo que está aí na sociedade, enraizada na sociedade, e todos temos que discutir esse assunto com mais responsabilidade. Pensar o seguinte: isto não acontece só com o filho do fulano, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Será que a dependência química tem a ver alguma coisa também com a genética, alguma tendência genética de ter a doença? Será que existe uma doença psiquiátrica na base da dependência química, ou é vice-versa? Então é um assunto interessante, importante, de difícil, complexo, mas que nós temos que abordar. Não saio daí que eu volto em um instante aqui com o Dr. Armando. Bem, estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje vamos falar desse tema muito preocupante, complicadíssimo, né? Difícil até de abordar, mas é um tema que nós não podemos fugir, né? No programa Saúde em Seu Lar tenho tido inúmeros pedidos para falar sobre esse tema. Já tive a oportunidade de falar sobre dependência química uns 7, 8 anos atrás aqui no programa Saúde em Seu Lar. E o que vamos ver aqui hoje, se nós temos alguma novidade em relação a essa questão do tratamento, da dependência química, né? Vocês viram aí no editorial. Tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, que veio aqui conversar conosco sobre esse assunto tão difícil, o Dr. Armando Ramad, que é psiquiatra, já esteve aqui no programa. Armando, muito obrigado por ter aceito falar, principalmente vir e falar desse tema que é muito complexo, né? É um tema difícil de abordar, tem muitas discussões em volta desse tema, e eu não sei se eu estou atrasada nas informações. A impressão que nós temos é que quando nós falamos de dependência química, eu, pelo menos como médica profissional, não estou na área, claro, mas nós convivemos isso nos bairros e tudo mais, que nós não conseguimos sair do lugar. Eu estou errada,
Ou você acha que tem evoluído em relação ao tratamento da dependência química? Olha, infelizmente hoje, né, é uma verdadeira epidemia na saúde pública, nas relações de família, nas questões sociais, a questão da dependência química. Sim. E dá realmente essa impressão de que a gente está perdendo a batalha. Sim. Dado um aumento imenso nas estatísticas, né, no agravamento das causas da dependência química, muitas vezes as questões psicossociais, mas há alguns avanços em determinadas áreas, como da desintoxicação, de algumas medicações, do tratamento em si. Certo. Tá? O problema da dependência química é que a dependência química não é um estilo de vida, não é a maneira da pessoa vivenciar determinadas coisas que podem dar um problema, um way of life, né? Na verdade, a dependência química é uma doença grave, né, que é fatal, né, que a gente vê inúmeras mortes decorrentes, por exemplo, do consumo do álcool e de outras drogas também. Certo. Você, acho que nessa sua primeira explanação, você abordou uma coisa muito importante, viu, Armando? Na minha opinião. Quando nós estamos conversando com muitas pessoas, acham assim, olha, aquele vagabundo daquela pessoa é um vagabundo, usa droga e tal. Como um comportamento da pessoa. Entender que a dependência química é uma patologia, uma doença. Muitas pessoas, infelizmente, na sociedade ainda não entendem assim. Né? Você conversando e tudo, usam às vezes adjetivos, né, agressivos. É a mesma coisa que nós estávamos falando, aquela pessoa é diabética, não, é um vagabundo. Não é assim, gente. Né? Então eu acho que a primeira coisa, a sociedade tem que entender, porque é um problema da sociedade como um todo. Não escolhe cor, não escolhe nível social, não escolhe nada. E não bate só na porta do vizinho, não, né, Armando? Infelizmente. Sim. Então, eu acho muito importante as pessoas entenderem, começar por aí, que dependência química é uma doença. Agora, existe diferença entre, não é dependente, é um vício, não é um vício, é uma dependência? Existe uma diferença entre vício e dependência? Ou não? Muitas vezes, assim, vamos dizer que na prática a gente não poderia estar diferenciando de forma tão clara assim. É uma linha não é uma linha tênue. Existe o uso recreativo de determinadas substâncias, como álcool, e existe a dependência àquela substância, quando a relação do indivíduo com o uso daquela substância se torna instável, errática, problemática, que é o caso da dependência química. Que foi muito interessante a introdução, que não é uma questão realmente de caráter. Sim. É um problema crônico, né, grave, que leva ao cometimento evolutivo, né? Evolutivo, também, uma piora decrescente, e que apesar do tratamento, ele não tem cura, né? A pessoa vai precisar de um tratamento ao longo da vida dele. Tá. Mas é interessante entender isso aí, né? O diabético também não tem cura, por exemplo. É uma doença crônica, complicada. E as pessoas vão se tratando e vão vivendo, vamos dizer, tendo uma qualidade de vida melhor. A dependência química também teria que ser assim, né, mano? Assim, um tratamento que pudesse deixar a pessoa, pelo menos, com um pouco mais de qualidade de vida. É nisso que eu perguntei para você no início, em relação a esta evolução, né? A esta evolução. Não é minha área e tudo, mas a gente observa que tá crescendo muito. Por que você acha que está crescendo muito? Porque não tem o tratamento, porque as pessoas não procuram tratamento, as pessoas não querem se tratar. Na sua experiência, qual que você acha que é aí o nó crítico dessa situação? Uma das questões que é premente a gente conversar é que, como a gente falou, não é uma questão de caráter. Muitas vezes o dependente químico, ele não nega, ele admite que usa. Sim. Ele passa a criar toda uma vivência em torno daquela aquisição da droga, tá? Manipula, omite, muda o comportamento, cria mentiras. Não mentiras é algo muitas vezes consciente, mas muitas vezes ele se nega a enxergar que ele tem um problema real com aquilo. Mas já é uma doença, né? Sim. Você não admitir que você tem um problema, você já está com um distúrbio. Sim, ele não consegue perceber a gravidade, como é que isso está trazendo um prejuízo para a vida dele. Mas isso não traz sofrimento para ele?
O dependente químico, ele sofre que eu falo interiormente, então ele não tem a consciência que ele depende daquela droga para poder viver aquele dia a dia. Isso não traz um sofrimento para ele? O problema da dependência é que o próprio conceito da dependência já vai explicar um pouco isso. A dependência, a gente tem dois aspectos, vamos dizer assim. Uma dependência física e psíquica. Tá. A dependência física, no sentido que ambos estão atrelados para formar o critério que a gente considera como uma doença, a dependência química. E a dependência física, ela é uma condição física do uso crônico ou constante de uma substância que vai gerando tolerância, né, que é uma resistência progressiva à utilização daquela determinada droga, e abstinência quando você tem a redução ou a interrupção dessa substância. Na outra parte, a dependência psíquica. O problema da droga é que ela vai tomando uma importância grande demais na vida do indivíduo. Ela vai tomando espaço dos outros prazeres da vida. É como se, de repente, tudo girasse em torno dela. Sim. Para eu me divertir, eu preciso usar uma determinada droga, como bebida. Porque eu estou aborrecido, eu vou beber. Porque eu não tenho nada para fazer, eu vou beber. Isso vai o quê? Criando um círculo vicioso. Um ciclo, vai obliterando, vai diminuindo a importância dos outros aspectos da vida do indivíduo. E também, a gente também pode pensar que a própria droga em si também vai mudando o comportamento do indivíduo ao longo do tempo. Não só na questão da aquisição da droga, mas dos próprios efeitos da droga sobre o indivíduo. Então, há sim um grau de sofrimento, mas nem sempre há uma consciência do prejuízo que aquilo está sendo trazido ao redor das pessoas. Há um certo amortecimento, é como se a pessoa ficasse anestesiada das coisas da vida dela e vivesse só em torno daquilo que é o mais importante para ela, que é a droga. Agora, você falou bem aí, dependência física e dependência psíquica. Existe alguma alteração cerebral, já tem estudos demonstrando alguma questão de neurotransmissor, alguma questão química mesmo cerebral, influenciando na etiopatogenia, ou seja, na causa da dependência química? E uma outra pergunta linkando já. Genética, tem a ver alguma coisa com isso? Tem algum estudo demonstrando, olha, na família existe uma tendência genética a se tornar um dependente? Sim, interessante. Apesar de a gente não ter exames que possam detectar uma possibilidade da pessoa se tornar dependente químico, sim, você tem um fator biológico da dependência química. A droga, ela age sobre uma região do cérebro que está ligada ao prazer e à recompensa. Então, por exemplo, quando eu faço um gol no futebol, quando eu passo numa prova, essa área, quando eu bebo um copo de água gelada no deserto, vamos dizer que eu tenho ativação dessa área, eu sinto um prazer, uma recompensa. Sim. E a atividade humana, ela vai em torno dessa necessidade de prazer, de recompensa, de aceitação social, de sucesso. Então a droga, ela vai agir nessa área que é o núcleo accumbens e a área pré-frontal, superativando ela. Então ela vai doutrinando, vai ensinando, modificando a estrutura do cérebro para interpretar a droga como aquela coisa que é prioritária, fundamental. Mas até que traz mais prazer e recompensa do que as outras coisas que são importantes, como comer, beber, passear conviver com a família, trabalhar, sim, as obrigações, então aquilo vai tomando vulto. E é claro que aí é uma questão muito individual. O grau com que isso é afetado no cérebro, como essa modificação acontece no cérebro de cada um. Daí a genética. Tá. Muitas vezes a gente tem uma predisposição genética ao quê? A uma superativação exacerbada dessa área. Então, em vez da pessoa, por exemplo, tomar 1, 2 cervejas, pronto, não. Ela quer sentindo aquele prazer, aquilo vai tomando aquele vulto e ela só sente aquele prazer. Certo. Isso pode ter um histórico familiar, né? A gente pode verificar isso pela história da família. Um pai, um avô, um familiar direto que já tenha sofrido ou sofre de dependência química. Armando, na verdade, a droga é um problema psicossocial muito grande, né?
Sim. físico, psicossocial, tem a ver com interação social, tem a ver com... Porque assim, muitas pessoas falam, também começou a andar com um grupo X, aí começou a utilizar droga. Você pode estar com um grupo X que utiliza droga e não entrar naquela parada, vamos dizer assim, né? São as questões... Você acha que existe uma força tão grande assim? Às vezes tem mães, isso eu já escutei, meu filho era uma beleza, nossa, era uma beleza, de repente começou a andar com fulano, ciclano, beltrano, aí já perdeu. É como se procurasse uma culpa em alguém, entendeu? Como se aquilo fosse o grande culpado do filho agora estar usando droga. O que você acha dessa colocação que eu estou fazendo? Puxando esse gancho das alterações, as causas biopsicossociais, que a gente já falou da biológica, né? Uhum. Tem as questões psicológicas, como eu falei. Erroneamente, a pessoa passa a fazer uso daquele bem-estar, aquele prazer que a droga traz, como uma fuga da realidade, para amortecer aquela vivência dos problemas emocionais, para afastar, distanciar essas problemáticas que ela deveria estar enfrentando na vida dela. Tem as questões sociais também, como a gente está chegando nesse ponto das más influências. Hoje em dia a droga, ela está muito assim fácil. Sim. E a gente pode pensar nas drogas ilícitas, como álcool, cigarro. Por exemplo, os adolescentes, os jovens, não têm um controle, né? É muito difícil, a gente, na realidade, essa é a realidade. E a porta de entrada, não sei se você vai concordar comigo, a principal porta de entrada para as outras drogas é o álcool, né? Sim. Você concorda com isso? Concordo. Porque então nós temos uma droga que é lícita, chamada lícita, que eu acho até errada essa palavra, assim como... E que vamos dizer, o caminho, né? Abre a porta para poder as outras drogas. Inclusive, essa é outro ponto-chave. Essa questão então, dessa questão social, né? Essa disponibilidade das drogas, principalmente para os jovens, a gente pode começar até a pensar em algumas fases do uso. Vamos pensar no jovem. Tá. Né? Então, ele começa a fase do uso social. Apesar de que a gente tem que acabar com essa cultura de achar que, pensando na prevenção, de que é normal o jovem encher a cara. É uma fase, é adolescência, é isso mesmo. Esse contato inicial é muito complicado, principalmente para o jovem abaixo de 18 anos. Porque ele está numa formação ainda comportamental, de amadurecimento, né? Sim, é um uma dos fase pontos importante da que a gente trabalha na prevenção do uso das drogas. Prevenir que aquele jovem, até criança, tenha esse contato inicial, porque realmente a gente pode pensar como uma porta de entrada, não que obrigatoriamente todo jovem ou pessoa que usa uma determinada substância mais leve, considerada mais leve, vai se tornar dependente. Sim. Mas é como eu falo sempre, é andar na beira do precipício. Você pode se arriscar. E no momento que você entra na questão da dependência química, que você começa as manifestações, você sai daquele uso social em que o jovem ele começa a experimentar como uma forma de alívio, influenciado por uma turma de amigos, e começa a se perceber que aquele jovem, isso até é falado nos narcóticos anônimos, em alguns grupos de autoajuda, que é a fase que eles consideram a fase do macaco. Eles usam essa terminologia mesmo. Fase do macaco? O jovem, ele muda o comportamento, ele fica alegre, ele se diverte. Muitas vezes as pessoas dão bebida para ele porque ele se torna outra pessoa, o famoso arroz de festa. E ele passa a segunda fase das manifestações da questão da dependência, que é a tolerância, né? Ele começa a usar cada vez mais para ter o mesmo efeito, ele começa com aquelas mudanças de comportamento. Então, todas as drogas, só assim para a gente completando a sua resposta aí, todas as drogas, elas provocam, há vamos dizer, um aumento da tolerância? Sim, é uma todas? Todas. É uma condição sine qua non para o diagnóstico. A tolerância, a abstinência. Sim. O abandono das atividades prazerosas,
diversas tentativas de parar sem sucesso, a questão da compulsão. E eles tentam parar sozinhos? E algumas vezes sim. Eles não... Então, na verdade, eles começam a ter consciência, eu estou indo para um caminho que não é esse, mas não conseguem resolver. Não, nem sempre eles conseguem sozinhos. Entendi. Tá? Então. E na verdade é muito raro ele criar essa consciência sozinho e buscar uma ajuda sozinho. A família é importantíssima. Demais. Nisso. Fundamental. Tá. E você observa que a família, ela mesma não quer acreditar que aquilo que está acontecendo? Existe a Acontece negação isso, do paciente a negação. e existe a negação da família. Isso. Ou um sentimento de superproteção. Né? Então, a gente já vai chegar, acho que a gente vai falar sobre A codependência. Codependência. Vamos. Que é fundamental. Mas só terminando aquela fase, então o jovem ele começa a ficar, por exemplo, extremamente irritado quando aquele amigo de real dele chega para ele e fala: olha, você está errado, você está agindo errado, não é assim. E ele começa a negar que ele está com aquele problema, que é a famosa fase do leão. Que ele começa com as mudanças de comportamento, Então é a fase do agressividade. macaco, a fase do leão. E infelizmente a fase do porco. Do porco. Que ele chega àquela fase que ele já está com abstinência, que ele perdeu a família, que ele perdeu os trabalhos dele, em que ele está realmente na lama. É uma metáfora que eles usam. Não muito bonita, mas porém real, concreta. Porque a droga não é bonita. É horrível. Sim, é destruidora. Destrói a família, destrói a sociedade, destrói a pessoa, destrói tudo. Armando, nós vamos ter que ir para um intervalinho e voltamos aqui já. Espero que vocês estejam gostando. Realmente é um assunto que não existe uma regra, é complicadíssimo, mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo a importância, né? Nós vamos chegar daqui a pouco de se falar, de se entender e logo começar um tratamento, né? Nós vamos conversar com o doutor Armando sobre isso. Não sai daí que eu volto em um minuto. Já volto. Estamos aqui de volta com o programa Saúde Esse Lar. Quero lembrar vocês, o programa, todo domingo, 19h30, pela TV Poços, representação quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã, e o canal do YouTube, né? Doutora Regina Ciova, os programas estão lá para você indicar, assistir novamente, porque o que eu quero mesmo, junto com meus colegas aqui vem, é fazer diferença na vida de vocês com informações importantes que possam ajudá-los a viver melhor. Armando, bom, nós falamos da questão da porta de entrada, falamos de tudo. Eu não sei, uma dúvida, o uso do crack, já na primeira utilização, a gente ouve falar isso, já cria uma dependência forte? Sim. O crack, principalmente? Quando eu disse que toda substância, existe o risco da dependência, é claro que depende, vai ser de acordo com a substância. De 10 a 20% de qualquer pessoa que experimenta, sim, tem o risco de gerar uma dependência. Porém, existem drogas, como o crack, que a gente pode chegar até 70% de criar... No primeiro uso. Logo nos primeiros usos já gerar uma dependência na pessoa, porque o crack é muito violento. Uma droga que, inalada, age rapidamente no cérebro, principalmente de uma forma abrupta, avassaladora no organismo também, como consequências clínicas, e que gera muita dependência. Qual consequência clínica, por exemplo? Destruir insuficiências respiratórias, problemas cardiovasculares, renais, hepáticos, principalmente mentais, né? Quando a gente faz uma avaliação depois de pacientes usuários crônicos, até inclusive de álcool, por exemplo, você vai ver inúmeras lesões cerebrais, um comprometimento cognitivo gravíssimo, né? O fato de não se alimentarem, perderem, se consumirem fisicamente, orofaringe destruída. Vai destruindo mesmo, vai desmontando. Sim. Agora, uma coisa que é importante, eu acho, a gente falar, você acha que um diagnóstico feito, olha, dependente químico, foi feito um diagnóstico, como qualquer um diagnóstico, o tratamento precoce, ele aborta ou ele desacelera, ou como é que é essa situação? Vamos supor que uma mãe, um pai, nota que seu filho já está utilizando droga. Se intervir lá no começo, você acha que há uma diferença grande na resposta? Toda doença a gente pensa na evolução. Sim. Quanto antes a gente puder intervir, melhor. No caso, os familiares que começam a perceber essas mudanças de comportamento, essas fases, eles têm que procurar uma ajuda adequada, a começar por eles mesmos.
né? A mudança começa primeiro no núcleo familiar. Esse que é o ponto-chave. Algumas mudanças de atitude, de como aborda a questão do jovem, né? Principalmente com relação ao quesito da responsabilização. A gente busca tratamento, porém, o usuário, o dependente, ele tem que continuar sendo responsável pelos atos que ele provém. Porque é muito comum aquele pai, a mãe, né? Achar que muitas vezes você, contornando uma situação, bateu o carro porque estava alcoolizado, está devendo alguma coisa, você protege o filho da dependência química fazendo esse tipo de coisa. Não. Proteger ele dessas consequências, na verdade, você está reforçando muito a questão dessa zona de conforto que ele vai se instalar. Ele comanda a família? Ele manipula a família? O dependente químico, ele consegue manipular a família? Que eu estou dizendo o seguinte, porque assim, às vezes, e aí eu já te pergunto, a gente já pode entrar, essa família, logo no começo, já fica codependente daquele caso? E olha, o que é essa codependência, enfim? Que é uma doença também. É uma doença. Então, como é um processo, uma evolução, com o passar do tempo, essa questão do nosso amor com os filhos, vamos pensar nos filhos. Sim. A questão do amor dos filhos, de achar que aquilo vai ser o suficiente, de começar a proteger, de ficar acordado durante a noite esperando ele voltar. Você vai começando a se envolver ativamente nessa vivência que ele mesmo está tendo com a droga. Né? E gradativamente a sua vida passa a ser focada no dependente. Então, mas você vai tendo a consciência, os pais vão tendo a consciência disso? Que ele está se tornando doente também? Gradativamente. Você vai se tornando, você vai adoecendo com a droga, não da substância em si, sim, mas do próprio dependente. Você vai se tornando dependente do dependente. Que é a codependência, por assim dizer. É quase como se fosse assim, a necessidade absoluta de proteger, de assumir as responsabilidades pelos atos dele. Se culpam. A culpa muitas vezes ela é um caminho de mão dupla, né? É aquela coisa da manipulação. Mas só terminando a questão da codependência, e é importante que a gente fale sobre isso. Então, a família, ela passa, o familiar, né, passa a necessitar de ter esse dependente para cuidar, de proteger, de estar cuidando o tempo todo. E é claro que, no momento que você tem a droga, você é o dependente, você tem a droga como a sua vida, né, e a sua vida se torna uma droga. Ela se torna péssima, sim, cheio de problemas e perdas. E tem alguém que se responsabiliza por essas perdas, que está ali o tempo todo contendo as questões, fica até mais fácil de usar. E eu passo a o quê? Manipular certas situações familiares para eu ter acesso à droga. Então, consciente ou inconscientemente. É a questão da negação, muitas vezes. Entendi. Como eu falei. Por exemplo, a questão da culpa. Olha, é muito fácil você começar a usar a culpa de uma mãe. Minha infância foi ruim, você não me deu as coisas, é por isso que eu estou agindo. E aí você vai minando a capacidade dela de reagir até o estado de dependência. E ela vai te entregando, vai deixando o carro, vai dando dinheiro. Geralmente, você vai ter alguém financiando. Daí o tratamento, a primeira abordagem, geralmente, do tratamento é com a família. Tá. Muitas vezes, meu filho não quer se tratar, o que eu faço? Começa a se tratar. Começa pra você a mudar. Saber lidar. Exatamente, começa a mudar as suas atitudes, mantenha essas mudanças das suas atitudes, trate, fortaleça-se, saiba que a questão da firmeza do tratamento, que você tem que ser o líder desse tratamento e não ser um ciclo vicioso, tanto do dependente ou da tua relação com o dependente. E quando a gente fica alimentando a família, na verdade, né, Armando, pelo que você está aí explanando muito bem, a família alimenta esse ciclo. Sim, claro que não é intencional, né? Ela está doente, mas ela alimenta. Sim, é uma doença, ela mesma não se percebe que ela se torna doente. Por isso os grupos de autoajuda dos familiares são muito importantes, né? Essa troca de experiência, ela buscar uma terapia, fazer um trabalho individual, muitas vezes o próprio parceiro, a parceira. É fundamental esse acompanhamento e a responsabilização do usuário, do dependente químico nesse processo. Tá. Bom, e
Então, quer dizer, e o que você acha? Aí vamos entrar num ponto aí, que eu acho, vamos ver o que você pensa disso. Tem determinados casos que chegam no ponto que tem que internar, assim como uma doença qualquer que chega em determinado momento que você tem que internar, para desintoxicar, para tudo, que aí eu quero que você fale um pouquinho dessa desintoxicação. Só que o que a gente observa, Armando, é que nesse contexto em que a família é fundamental, é importantíssima, porque ela também está doente, ela também tem que se tratar, eu não observo isso. Se você interna aquele paciente, né, a gente estava até conversando antes do programa, você interna, precisou internar, mas a família continua lá na sua cidade, no seu cantinho, na sua casa, com o problema. Porque se ela não se trata, ela também não vai melhorar. Aí ficam lá, às vezes, 2, 3 meses numa clínica, até podemos dizer até especializada, com equipe multidisciplinar e tudo mais. Esse jovem, essa pessoa, volta para o núcleo familiar que está doente. Eu acho que é difícil conseguir resolver o problema, porque, infelizmente, nós sabemos, e é complicado falar, mas nós temos que falar, a sociedade não absorve depois que vem. É muito difícil arrumar emprego, a sociedade, já ficou internado, utiliza droga, eu não quero aqui na minha empresa, não quero aqui, entendeu? É assim, a realidade é essa, e nós não estamos falando nenhuma novidade aqui, nenhuma. E aí o que acontece? Esse jovem, essa pessoa fica, que podia até estar melhorando e tudo, volta a utilizar a família, quer dizer, quando a gente pensa assim, até dá um desânimo, sabe? Porque um desânimo mesmo, assim, como cidadã, de ver a sociedade cada vez mais indo para esse avalanche, parece que é um carro que perdeu o freio, que está indo embora, a gente não consegue frear. Você acha que tem alguma... O que você pensa disso? Eu tô tão negativa assim? Tem algumas questões que a gente tem que discutir, porque o tratamento é bem complexo, né? Sim. Primeiramente, a internação ela ocorre quando os recursos ambulatoriais são esgotados, ou a gravidade do quadro Sim. clínico, um quadro de abstinência muito forte, no caso de uma condição assim, de risco grave à saúde do indivíduo. Sim. Né? Tentativa de suicídio, por exemplo. Tentativas de suicídio, quadros de comorbidades, questões clínicas, tanto as internações no hospital clínico quanto numa clínica especializada em dependência, né? Uma clínica que tem uma estrutura adequada para lidar com uma série de passos que vão ser feitos ali dentro. Nós vamos falar um pouquinho, né, daqui a pouco. Dos passos. Isso. E também não pensar na internação também de uma forma assim tão fácil. Não se resolve o problema da dependência de forma tão pontual. A gente usa a questão da internação, como a gente falou, devido a essa gravidade naquele momento. Né? É tentado um processo de conscientização, tem todo um trabalho antes da alta do paciente, em que ele passa por toda aquela desintoxicação, aqueles períodos de abstinência, dependendo do tipo da droga, o tratamento clínico, e feito toda uma psicoterapia, os grupos de apoio ali dentro mesmo, para que ele se conscientize desse problema e que, ao receber a alta, ele vai ter que continuar tratando. Essa família, muitas vezes, se sente aliviada do paciente estar internado. Sente aliviado ou sente falta? Olha, eu já vi, viu? Olha, Amanda, eu já vi família falando... Eu já ouvi muitas histórias, família falando assim, nossa, meu filho está internado, nossa, mas... É que a gente vê a internação como uma coisa muito negativa. E não como um instrumento. Um dos instrumentos que a gente tem é para tratar. Sim. Né? Foi criada essa coisa da reforma, dos manicômios, a gente vê na televisão aqueles enredos. Bom, de qualquer maneira, é um instrumento. Ele é utilizado por um período. Depois, o paciente, como eu falei inicialmente, o tratamento dele é para a vida inteira, só que são fases. Se ele obteve necessidade naquele momento da internação, depois ele vai continuar um tratamento ambulatorial, um tratamento semi-intensivo muitas vezes, um intensivo num CAPS de álcool e droga, que é um instrumento público, no acompanhamento psicoterápico, nos grupos de autoajuda, que são fundamentais, tanto o AA, o NA, que obtém uma boa resolutividade, a família que está sentindo aquela falta dele, né? Só que aí você começa com aquele padrão
de desenvolver uma tolerância, você começa a sentir muita falta daquela substância, você começa a afetar seu trabalho, você tenta limitar os dias, não consegue, o horário, só fica pensando sobre isso. Muitas vezes tem um consumo compulsivo, exagera, e aquilo vai gerando ainda mais prejuízos na sua vida, criando mais problemas, gerando mais ansiedade. A própria questão do álcool também gera ansiedade. Os prejuízos que vão trazer na sua vida gera mais tristeza. O próprio álcool gera depressão. E você tem aquelas pessoas também que muitas vezes têm sim. E é um campo fértil isso, né? Muitas vezes você trata o dependente químico, e embaixo daquela cortina de fumaça você tem um rico campo de problemas mentais. Transtornos de personalidade, transtornos de humor, quadros bipolares, mais variados tipos. E se você não fizer uma abordagem adequada daquilo, você também não vai conseguir tratar a dependência. Então, vamos dizer que uma questão leva à dependência química que acaba virando um problema na vida do próprio paciente. Então, antes eu tinha umas questões da minha vida, mas eu me tornei um alcoólatra. E isso é outro problema. Agora eu tenho que lidar com duas questões. Com dois problemas. Complicado. Nós temos que ir para mais um intervalo, passando muito rápido, né? Mas nós nem vamos falar muito aqui, rapidinho, para voltar aqui com o Dr. Armando, que eu quero falar com ele também sobre a questão dos passos, né? Para o tratamento da dependência, né? Que se faz. Volta em um minutinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, no finalzinho, falando aqui hoje desse assunto complexo, né? Dependência química. Armando, e o tratamento? A desintoxicação, né? Claro que são medicamentos, que não vem ao caso aqui, mas não precisa estar internado obrigatoriamente para fazer a desintoxicação. Não. Tá. Uma boa parte das abstinências são leves e podem ser tratadas a nível ambulatorial. Certo. Com devido acompanhamento, né? Em caso de agravamento, situações, você pode estar encaminhando também para internação. Ou até muitas vezes uma internação curta, breve, como é o caso, por exemplo, do delirium tremens, do álcool, né, com aqueles tremores, aquelas crises. Mas, de modo geral, pode ser feito a nível ambulatorial. Dá para fazer ambulatorial. Porque se o paciente quiser, ele vai querer só a hora que ele toma consciência da situação que ele se encontra. A questão da persistência do tratamento é essa, é a persistência. É a gente batalhar contra a negação do paciente, ele entender as consequências do que a droga está trazendo para ele, que toda a dor que a droga traz é maior que o prazer que ele tem. A questão da responsabilização, o tratamento da família, a questão das medicações, os grupos de autoajuda. Que é interessante. É uma série de pilares no tratamento, né? Não é só medicamento. Né? Multidisciplinar. Então, com mais causas, né? A gente acaba tendo que atuar sobre essas três vertentes, as biológicas, sociais e psicológicas. A questão dos passos, né? São os 12 passos, né? Isso é feito no AA, no NA, no próprio CAPS-AD? O CAPS oferece, os grupos como o AA, o NA, eles vão seguir esses 12 passos. Certo. 12 passos foi criado em 1935 por um dependente, o Bill, e um médico, que eu não recordo o nome, Robert, com o apelido de Bob. Tá. Baseado até em alguns princípios até religiosos inicialmente, né, mas não é o caso. E que são 12 passos. A gente pode rapidamente resumir em 4 os primeiros passos. E os outros 8 são vertentes desses 4. Consequências, vamos dizer. Elaborações melhores. Tá. Vamos dizer que o primeiro passo seria aquele de que a pessoa compreende as limitações que ela tem. É aquela do eu não posso. Eu não consigo lidar mais com essa questão da droga. É a contra-negação que ele tem. Tá. O segundo, eu acredito em um poder superior ao meu. Né? Isso pode ser um médico, um psicólogo, um adicto, alguém do grupo. Alguém que ele tem fé também? Também. Isso já levaria... no caso A não envolve isso, mas é individual. É individual, Isso também muitas vezes é abordado, até em algumas comunidades e tudo mais. Então, eu acredito que alguém possa. Então, eu não posso no primeiro, alguém pode. Tá. O terceiro passo, a gente pode resumir que eu acredito vamos dizer assim, num poder superior ao meu.
eu entrego a minha vontade, né, a um poder maior. No caso, eles citam até a questão de Deus também. Sim. Cada um com a sua fé, né? Mas eles citam isso. Sim. Porque o AA foi fundamentado inicialmente nesses grupos religiosos grupos lá religiosos. em 1935. Desculpa. Tudo bem. Então, eu entrego o quê? Eu não posso, alguém pode, desde que eu deixe. Desde É o que eu terceiro deixo. passo. Eu tenho que deixar. Tá. Tá? E o quarto passo é você fazer um inventário de todas as perdas que você teve por causa da droga. O interessante dos 12 passos, rapidamente, é que se você tirar as palavras adicto, dependência química, e colocar, por exemplo, uma pessoa que é gulosa, que é avarenta, você também pode fazer exatamente aquele passo. É como se você fosse fazer uma reformulação, uma reforma de valores e comportamentos da sua vida. Então, os 12 passos ajudou bilhões de pessoas desde a sua criação e maior parte dos tratamentos são baseados nele. Entendi. Isso de forma sucinta, né? Sim, sim. É que nós não temos tempo aqui de aprofundar, mas é interessante. Agora, e a resposta, ela vem. A resposta vem. Se fizer o tratamento dos 12 passos, mais medicamento, mais o tratamento da família, a resposta vem. Vem. Não tem a cura, vamos dizer, porque você já foi muito claro dizendo que não tem, mas vem uma resposta, porque a pessoa está fazendo tudo direitinho, ela não tiver resposta, ela desanima. Concorda? É a questão da motivação. Sim, ela tem que estar motivada, que ela está conseguindo sair. Até uma recaída, muitas vezes, pode ser, não quer dizer que é o final do tratamento, que é uma reavaliação, muitas vezes, da forma como ela está lidando com determinadas questões, como o tratamento está sendo feito, ou muitas vezes até para conscientizar ele, olha, realmente eu tenho uma doença crônica e que se eu der uma bobeira, eu vou recair. Eu vou reagudizar ela. Eu vou voltar a ter de novo. Agora, nós estamos no finalzinho do programa, mas só para esclarecer. Às vezes as pessoas acham que dependência química é só do crack, da maconha, do álcool e tudo. E os medicamentos, hein? Aí eu vou te falar. E os medicamentos? As pessoas são dependentes de medicamento. O medicamento ele tem uma proposta terapêutica, Sim. tem uma indicação clara, deve ser prescrito com responsabilidade. Hoje em dia a gente vê um aumento muito grande, principalmente um despreparo da prescrição, por exemplo, de antidepressivos, ansiolíticos, como é o famoso Rivotril. É demais. Né? Agora, medicação ela tem uma proposta terapêutica, ela não é uma fuga. Cabe ao profissional estar preparado para identificar se o paciente começa a utilizá-la dessa forma. Então, ao me aborrecer, eu vou tomar um Rivotril? Não. Eu estou aborrecido, eu tenho que tomar um Rivotril? Mas tem pessoa que não consegue mais viver, por exemplo, sem o Rivotril. Não vive. Aí a gente começa fica a entrar desesperado. Se, por exemplo, não consegue ter a receita, fica doido. Aí ele já entrou no que a gente comentou sobre as dependência química daquela substância. Foi mal manejado, foi mal evoluído o quadro dele, e aí ele acabou o quê? Ficando dependente daquela substância, que poderia ser outra também. Tá? É como eu falei, não é porque a pessoa usa Rivotril que ela vai ser dependente do Rivotril. É o manejo, a forma e a representação que ela dá àquela substância. Certo. Né? É isso. Acho que pelo menos deu pra gente discutir um pouquinho esse assunto. Os desafios estão aí, né, irmãs? São muitos. Os desafios estão aí para a ciência, para a medicina, e ficar, né, as pessoas ficarem atentas aí, seus filhos, saberem que existe a codependência, que é uma doença também, né, entenderem que também tem que se tratar, enfim. É um assunto a gente abordou de uma maneira geral, claro que nós ficaríamos aqui a noite inteira falando sobre dependência química. Quero agradecer muito, viu, Amanda, Eu que agradeço. a sua presença e falar de um assunto difícil. Às vezes nem todos os profissionais gostam de falar sobre isso, porque é complicado realmente, e eu te agradeço muito, tá bem? E quero que você leve aqui a lembrança do programa, mais esse coração, tá bom? E a vocês eu quero agradecer o carinho, a atenção ao programa Saúde em Seu Lar, dizer que o que nós queremos de verdade é fazer diferença na sua vida, com informações, assuntos assim os mais variados, né? Tudo que envolve a saúde. Continuo contando aí com a audiência de todos vocês, porque isso é a motivação para que a gente continue aqui fazendo o programa Saúde em Seu Lar. Um grande abraço
a todos vocês e até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá!